Olá, seja bem-vindo. Hoje nós temos aqui, dentro do conteúdo de topografia, o cálculo de áreas. Essas áreas que podem ser calculadas depois da determinação de uma poligonal. Nós temos algumas formas e alguns métodos diferentes para efetuar o cálculo dessas áreas. Nós temos aqui, inicialmente, o processo gráfico. Então, nós temos aqui, inicialmente, dentre os métodos que nós vamos comentar, o processo gráfico. Esse método é dividido em dois tipos diferentes. O primeiro dele, divisão em figuras geométricas, né? Então, como nós vemos aqui nessa imagem da direita, né? Você vê triângulos, retângulos, quadrados e assim por diante. Calcula-se separadamente cada uma dessas áreas e soma-se todas elas. E a outra, né, é a divisão em quadrículas, nesse caso que nós estamos vendo aqui. Então você sabe a área de cada um desses quadrados, soma-se todos eles, mais as áreas proporcionais que você tem dos que estão recortados. Assim você consegue descobrir essa área inteira. Outra forma que é extremamente utilizada hoje em dia é através do processo computacional. Eu diria que não só extremamente utilizada, como é basicamente a única utilizada hoje em dia. É muito mais prático. Então você tem aqui o desenho assistido por computador, CAD, né? E basta, né, você dar o comando para cálculo de área e selecionar a área devida que você deseja calcular, seja, né, qualquer uma dessas áreas internas aqui, como verde ou amarelo. Ele consegue inclusive, né, somar e subtrair áreas adjacentes. Nós ainda temos aqui um processo mecânico. Isso aqui era muito utilizado, ou talvez ainda seja em alguns locais, para determinação de áreas quando você não tem acesso a um computador. Então você está em campo e precisa saber uma área específica dentro do projeto que você tem, lá no papel, no caso. Então esse equipamento, denominado de planímetro, ele consiste em dois braços articulados com um ponto fixo, denominado de polo, e um cursor na extremidade dos braços, o qual deve percorrer o perímetro do polígono ao qual se deseja calcular a área. Tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui, você vai colocar esse planímetro sobre o papel, né, o projeto lá, e você vai traçar, né, seguir com essa agulha que ele tem, né, juntamente com uma lupa aqui, para ajudar a guiar, né, exatamente em cima das linhas do polígono da área que você queira saber a área. Então, nós temos aqui um exemplo, né, dele em funcionamento. Basta você percorrer o trecho, né, de área que você deseja calcular. Claro que você vai colocar em escala, né? Você sabe a escala do desenho e você vai saber que a área que ele lhe deu foi de acordo com a escala do desenho. O processo que nós vamos ver aqui é o processo analítico, né? Então, nesse caso, utilizam-se fórmulas matemáticas para descobrirmos as áreas que desejamos. Dessa forma, como nós já obtivemos as coordenadas da poligonal, através dessas coordenadas nós podemos fazer o cálculo das áreas. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Vamos pegar esse exemplo para saber como que essas fórmulas matemáticas foram desenvolvidas. Nós temos aqui a área da poligonal, é essa área que nós desejamos saber. Essa área é a achurada interna aqui da poligonal. Mas para descobrir essa área, nós fazemos através de duas outras áreas, que estão representadas aqui ao lado. Então nós temos a área 1, nesse caso aqui, ela está formada aqui pelos pontos, né, 4, 1 e 2, mais 4 linha, 1 linha e 2 linhas. E nós temos essa outra área 2 aqui, né, que além da área 1, ela contempla a área interna do polígono, que ela vai ser formada pelo 4 linha, 3 linha, 2 linha, 2, 3 e 4. Então, para eu descobrir a área do polígono, basta eu subtrair a área 2 da área 1. Se eu fizer essa subtração, né, toda essa área aqui, esse trecho será eliminado e eu vou ficar somente com esse trecho que eu desejo saber. Para isso, né, precisamos aqui ver a área, né, de um trapézio. Então, nós temos aqui base menor mais base maior vezes a altura, né, dividido por 2. Então, como que isso vai transpor para nossas áreas? Está bem aqui, nós vamos trabalhar com esses trapézios. Basicamente, o que nós estamos vendo, né, o que seria a base menor, né? Então, está sendo trabalhado aqui como x1. Olha só, é essa distância daqui para cá. Quem é a base maior é o x2, é toda essa distância. Quem é a altura? A altura agora, nós temos dois valores. Olha só, é tudo isso, né? E para encontrar essa resposta, eu tenho que fazer y2 menos y1. 2 menos 1 aqui embaixo, tá? E aí eu vou pegar isso e dividir por 2. Dessa forma, eu vou encontrar esse pedaço de área. Para encontrar a área toda, né, eu preciso somar com esse segundo trecho, tá? E também tenho lá a segunda área. Então, eu tenho a área 1 toda determinada nessa equação e a área 2 determinada nessa segunda equação. Preste atenção que aqui o que nós estamos fazendo é mais um desenvolvimento para alcançarmos
a resolução final, né? Ou melhor, para alcançarmos a equação final. Nós não precisamos depois fazer todas as vezes esse desenvolvimento de cálculos, tá? Então, para encontrar a nossa área do polígono, né, nós vamos fazer área 2 menos área 1, e o desenvolvimento, né, de subtração das duas, né, está representado aqui. Então, reescrevendo a equação, né, nós temos isso, e ela pode, né, ser resumida dessa seguinte maneira, bem aqui embaixo. Ela ainda pode ser resumida mais uma vez, ficando dessa forma, né, de uma forma simplificada e resumida, né, ela vai ter essa cara aqui. 2 vezes a área será igual ao somatório em x de y menos 1, menos o y mais 1. Então, nós vamos fazer um exemplo para identificar o que isso aqui está mostrando. Também pode ser realizado dessa segunda maneira. É um ou outro, não é para fazer os dois. Os dois dão o mesmo resultado, inclusive. Então, se você quiser conferir suas contas, você pode até fazer as duas para saber se encontrou o mesmo resultado com as duas equações. Vamos utilizar este exemplo aqui. Dadas as coordenadas dos pontos de uma poligonal, calcular a área da mesma. Então, nós temos todas essas nossas coordenadas, né, de 5 pontos, né, de 0 até 4, e nós temos as nossas equações aqui. Como que nós vamos realizar esse cálculo? Bom, vamos primeiro fazer essa primeira equação aqui. Nós temos, né, que o 2a vai ser igual aí, ó, xi, então, se eu vou trabalhar com o x e o y entre parênteses. Então, para o meu primeiro x, 0, tá? Eu vou ter o y anterior, tá vendo? É menos 1. Então, o y anterior ao 0 é o 4. E menos o y posterior. Quem é o y posterior é o 40, tá? Isso para o x0. Bora para o próximo ponto. Então, para o x1, tá aqui o x1, né? Ó, é 40. Eu vou pegar o y anterior, que é 0, menos o y posterior, que é 49,98. Eu vou encontrar um valor aqui negativo. Eu vou repetir esse processo, tá, para os demais. Então, x2, que é 99,99, vai estar multiplicando a subtração entre 40, que é o meu y menos 1 aí, e menos novamente, 9,96. E eu vou ter o resultado de 4.995,5004. Eu vou repetir esse processo mais algumas vezes até finalizar, até o meu último x, né? Então x0, 1, 2, 3 e 4. Ao finalizar, eu tenho que fazer o somatório de todos esses valores, encontrando um resultado de 6.095,7. Agora eu sei que esse somatório todo, né, tá aqui, ó, 2 vezes a área é igual a somatório. Então, 2 vezes a minha área vai ser igual a 6.095,7. Se eu isolar a área, que é o que eu quero descobrir, eu vou pegar esse resultado e dividir por 2 e eu vou encontrar o valor final da minha área como sendo igual a 3.047,85. Eu posso repetir esse processo utilizando essa segunda equação. E o meu resultado final será idêntico. A diferença é que aqui, agora eu tenho o y como base, né? Então, para o y0, né, que é 0, eu vou ter o x mais 1, tá bem aqui, ó, 40, e o x menos 1, que é 50. Esse resultado ele vai dar 0, que está multiplicando por 0. Vou repetir o processo para o y1, então meu y1 é 40, o meu x mais 1 é 99 e o x menos 1 é 0. Tá? Então, repetindo esse processo para todos os y do 0 até o 4, depois eu tenho que fazer o somatório desse resultado. Esse somatório é igual a 2 vezes a área, então eu posso encontrar a minha área final como 3.047,85 metros quadrados. Um outro método que eu até acho mais prático, pois quando nós encontramos as coordenadas da nossa poligonal, né, nós colocamos ela na tabela, então fica muito fácil, tá, para descrevermos, né, fazer a multiplicação aqui em x da nossa tabela para encontrar a nossa área final. Essa equação foi definida por Sintra, tá, em 96. Então nós temos aqui a área, né, vai ser determinada por esse somatório da multiplicação do y com x, menos o somatório do outro lado, multiplicando aqui o x com o y, tá? Dividido por 2. Então, nós temos mais um exemplo para seguir. Na verdade, é a mesma poligonal anterior. Então, nós temos que encontrar o mesmo resultado no final, né? Fazendo essa resolução, nós vamos ter que a multiplicação do y com o x, né? Sempre é o y anterior com o próximo x. Então, olha só, meu y0 multiplica x1. Aqui vai dar 0 essa conta. O meu y1 vai multiplicar o x2. O meu y2 multiplica o x3. O y3 multiplica o x4. O y4 multiplica o x0. Volta lá para o início, né? Foi adicionado novamente aqui, ó, o 0 da poligonal.
Esse somatório, né, ele dá 8.001,1002. Isso aqui já é em metro quadrado, tá? Mas ainda não é o resultado final, é só o somatório desse lado. Nós ainda temos que fazer o mesmo processo para o outro lado. Então, x0 vezes y1, x1 vezes y2, x2 vezes y3, x3 vezes y4 e x4 vezes o y0. Então, fazendo o somatório aqui, nós vamos ter 1905,002. Agora sim nós podemos substituir, né, na nossa equação final, né, para o cálculo dessa área. Pegar o primeiro somatório menos o segundo somatório, dividir por 2. Né, nós temos aqui essa conta a ser realizada e a nossa área final encontrada, nesse caso, é de 3.047,85. Bom, essa foi o cálculo de área de uma poligonal. Para mais conteúdos relacionados à engenharia e conhecimentos gerais, se inscreva, dê o like e até mais.